Amanhã que a captação, porque senão vai sair. Tá bem essa programação. Mas vamos tentar no final. No final. Se puder ser eficiente. Já vai fazer. Pessoal, boa tarde. Como já vários falaram, é muito bom a gente ter uma reunião presencial depois de inúmeras reuniões online, né? Isso é espetacular. Então, dando continuidade ao nosso terceiro painel, a gente já viu um pouco de a questão do estabelecimento, né, de gestão e de políticas públicas para a conservação na Amazônia. Depois passou rapidamente por algumas sínteses que o projeto já gerou, agora por esse programa maravilhoso aí que o Felipe e o Eduardo estão à frente. E agora a gente entra, então, na questão que a Marisa até falou um pouquinho de manhã no slide, quais seriam as particularidades, né, o potencial de parcerias entre os programas de longa duração com os programas de síntese. Então, para iniciar esse painel, nomeado Mapeamento de Sinergias entre Pesquisas de Síntese e de Longa Duração na Amazônia, teremos em 2 blocos. No primeiro, a professora Ima Vieira, do MPEG, representando o Simbiose Regenera. Depois, o professor Danilo Fernandes, da UFPA, representando o Simbiose Trajetórias. Depois, o professor Renato Lima, da USP, representando o Simplize, Base de Dados Treco. E a professora Joyce Ferreira, da Embrapa, representando o PELD RAS. Professora Ima? Boa tarde, pessoal. Eu vou falar aqui um pouco, então, sobre esse projeto, que é coordenado pela doutora Rita Mesquita, do INPA, e pela doutora Catarina Jacova, da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu também faço parte desse projeto, mas a coordenação é da Rita e da Catarina, que não puderam estar aqui e pediram para que eu apresentasse rapidamente e tentando responder a essas 3 questões, ou 4 questões, que vocês colocam aqui, que, né, que a coordenação do projeto quer ver respondidos: qual o principal objetivo do projeto, a natureza dos dados, se os dados estão disponíveis, a mensagem principal dos resultados. Então, a gente não vai apresentar assim de uma forma muito extensa, mas tentar responder a essas questões. Para baixo, né? Aqui. Que eu tenho que focar para cá, né? Para lá. Tá, então, o projeto, ele trata da regeneração natural, né, como uma promessa de que pode ganhar escala, né? Então, um método barato, é fácil de fazer, mas tem várias questões associadas a essa principal, que é como que a regeneração natural pode, então, tomar escala na restauração florestal, né? Então, temos aqui na Amazônia mais de 7 milhões de hectares de regeneração natural, né, 22% da área desmatada, mas nem toda a regeneração, a gente sabe, né, consegue efetivamente restaurar a biodiversidade, a estrutura, as funções da floresta. Então, é uma situação que a gente está observando aqui, e uma questão principal é como que a gente pode considerar, então, se uma floresta em regeneração tem uma condição ecológica boa ou uma condição ecológica ruim. Então, para isso, a gente precisa de um conceito muito bem estabelecido, indicadores, valores de referência, métodos de medição e um desafio para todos nós, que é o de políticas públicas, como que isso poderia influenciar, por exemplo, legislações, normativas, etc. Então, o primeiro trabalho, então, são 3 trabalhos que estão sendo produzidos pelo grupo, 2 ligados a políticas públicas, e esse trabalho mais denso, que entra a questão conceitual, dos valores de referência. Então, a partir de uma ampla avaliação de base bibliográfica, se tentou estabelecer um conceito. Esse trabalho ele está sendo conduzido pela Milena, como principal autora, né? Que é bolsista do projeto, e já está em revisão, então já foi muito discutido no grupo e também já pelos pares,
e nós adaptamos um conceito já bem estabelecido, tentando incorporar a questão aqui dos estágios sucessionais. Ao mesmo tempo que a gente olhou indicadores e viu como eles fizemos uma caracterização deles em função também dos estágios sucessionais. E aí nós também vimos que é preciso ter um valor de referência e estabelecer uma trajetória de sucessão ótima, né? Como que a gente faz isso, considerando, então, esse conceito de integridade ecológica? E aí, vimos, então, que para considerar, né, esses valores de referência, as trajetórias ótimas, que limitariam, né, teriam uma baixa limitação de sucessão, nós teríamos essa condição aqui, em que nós temos uma baixa intensidade de uso da terra e uma alta integridade da paisagem. Então, essa situação seria uma trajetória, digamos assim, ótima sucessional. Bom, então, qual foi a base de dados que a gente constituiu para poder fazer essas análises e estabelecer, então, os valores de referências, indicadores, etc. Então, inventários em florestas secundárias, né, com análise de estrutura e diversidade de comunidades de árvore, somente da Amazônia, com 530 parcelas, teve uma colaboração muito intensa e bem de perto com o Synergize. 30% das parcelas estão no Second For, que é essa base internacional de florestas secundárias, aqui a distribuição delas, a gente vê aqui, né, predomínio aqui nessa região e algumas mais dispersas, tem bastante, uma lacuna muito grande em outras. O histórico de uso da terra a partir do Map Biomas e do Google Earth Engine, e a estrutura da vegetação utilizando o sensoriamento remoto do LiDAR, o método INPE, foi muito importante essa parceria com ele, com os dados coletados pelo projeto dele, e o que foi processado pelo Regenera foi a altura de dossel, perfil vertical, índice de área foliar, densidade de subbosque, biomassa, e aí um trabalho grande do bolsista André Gilles. Estou brincando que o índice de Gini vai se chamar o índice de Gilles. E aí houve todo, então, esse trabalho dos drivers de floresta secundária, né, de crescimento de florestas secundárias na Amazônia, e utilizando, então, esses indicadores aqui de uso da terra, de solo, de clima, e associando, então, os dados às variáveis de estrutura, de diversidade, e mostrando aqui alguns resultados principais, assim, bem rápido, a idade sendo o maior efeito. A gente teve isso, né, Joyce, olhando só o estado do Pará, tem exatamente esse mesmo resultado. Os impactos antrópicos, né, afeta também negativamente todos os indicadores. Aqui, o solo afeta principalmente riqueza e diversidade, e aqui o clima tem efeito importante apenas para a biomassa. Os indicadores e valores de referência para o monitoramento da integridade. Então, nós fizemos, a partir da análise que nós geramos, e fizemos um ranking de indicadores e predição desses valores e trajetórias de referência. Então, os critérios para um bom indicador foi considerado baixa dependência do site, de acordo com correlação, alto efeito das variáveis antropogênicas e o baixo efeito das variáveis ambientais. E aí, nós estabelecemos, então, vimos que aqui o quartil aqui, desse gráfico aqui dos valores de referência, seriam considerados os valores mínimos aqui para cada ano, e a gente considerou aqui os anos importantes para monitoramento, por exemplo, de áreas sujeitas à avaliação de programas de recuperação, né? Então, 5 anos, 15 até 20 anos, que acho que no Código Florestal é até 20 anos. Então, aqui a gente tem os valores desses indicadores. E os indicadores, isso aqui eu trouxe assim para mostrar o quanto que definir parâmetros de referência de linha de base é importante nas fases sucessionais, né? Não há valores de referência nos programas de monitoramento aqui na região amazônica, a gente está fazendo um levantamento desse tipo, e a gente pode ter
Aqui, no caso do estado do Pará, esses indicadores aqui apenas, né, o grupo de indicadores que é usado, o nível de adequação deles, então mostrando que é preciso ainda muito trabalho para a gente estabelecer uma boa avaliação dos indicadores de regeneração natural aqui no Pará. Dois artigos de políticas públicas bem na forma de policy, né, brief, estão sendo produzidos, né? Um sobre a regulação da regeneração no Brasil, as implicações para o uso, manejo e conservação na Amazônia, e o outro mostrando mais as questões ligadas ao programa de regularização ambiental, o status, de que forma a legislação garante a proteção, se é previsto e definido o monitoramento de recomposição e os instrumentos e incentivos, se há, para a regeneração natural nos estados da Amazônia. Então, são 2 trabalhos que estão sendo produzidos. Essa equipe não é uma equipe grande, uma equipe de cerca de 16 a 18 pesquisadores, né, e que tem tido, então, esse trabalho aí de formular esses valores de referências, os conceitos de discussão e discussão de políticas públicas que ainda está em andamento. Obrigada. Muito obrigado, Ima. A gente pode ter 1 ou 2 perguntas rapidinho, só lembrando que o pessoal que está online, as perguntas vão ser no final. Érica? Ima, muito obrigada pela apresentação. O objetivo do Regenera é gerar esses valores de referência de forma mais regional, seja por interflúvio, enfim, porque para a Amazônia toda, quando a gente compara o oriental com o ocidental, a gente vai ter diferenças imensas, né? A princípio, não, nós vamos ter os valores mesmo para a Amazônia, mas a ideia que saiu no workshop que nós fizemos com as OEMAs era de que a gente pudesse, no outro momento, a depender da continuidade do projeto. Essa continuidade ela está muito mais em relação à possibilidade, por exemplo, de aprovação de um INCT, que eu encaminhei junto com o grupo e tudo mais, mas a ideia seria mais adiante fazer isso. Mas nesse momento, para essa chamada e tudo mais, vai ser valores para a Amazônia. Mais alguma pergunta? Se ninguém quer. Ima, em que estágio está de conseguir que essas recomendações, esses valores de referência sejam incorporados nas políticas públicas? Conta como está sendo a interação com esse setor. A principal interação é com as secretarias de meio ambiente dos estados, de todos os estados, não, menos Tocantins e Maranhão. Todos os outros participaram do workshop que nós fizemos. Não, Roraima não mandou ninguém também. E é principalmente no nível do programa de regularização ambiental. O programa de regularização ambiental, ele prevê uma série de mecanismos que a gente pode utilizar para valorizar, digamos assim, a regeneração natural como uma forma de recompor áreas de preservação permanente, reservas legais e de uso agrícola. Então, mas aí depende muito. Há uma variação muito grande entre os estados no nível de implementação, é isso que nós estamos vendo agora, né? Dá para identificar bem que nós temos um nível de implementação bem mais adiantado nos estados do Amazonas, no Pará, Rondônia e Acre, enquanto que Amapá tem uma legislação do ano passado e não tem regulamentação, a lei maior, que institui o programa de regularização, então os critérios, todas as normativas que precisam ser regulamentado para seguir com recomposição, etc., não tem no Amapá ainda, e Roraima é a pior situação, porque eles tinham uma regulamentação ambiental antes do Código Florestal, e eles não atualizaram, eles continuam usando a mesma regulamentação que eles usavam, com algumas adaptações, porque o Código Florestal exigiu. É uma situação bem diferente. Não sei se é por conta do lobby ruralista, não sei exatamente o que é, mas é bem diferente a Roraima, né? Mas então há essa possibilidade, eles estão muito interessados, o Estado do Pará está no momento ideal para isso. Acho que como chama o menino da SEMAS, o Wendel falou isso mesmo, mas a gente pode perder o bonde da história aí também, né? Porque se a gente não puder colaborar com todo esse esforço, eles vão
fazer uma contratação de uma empresa para fazer, né? Então, a gente tem um pouco que correr, o nosso time não é o mesmo da secretaria, não é o mesmo da política pública, então isso é um grande desafio, né? Mas há muito interesse, todos os técnicos ficaram muito interessados, os secretários encaminharam os seus principais técnicos que trabalham com o programa de regularização fundiária. Isso foi muito bom, hein? Não, o INCRA não, ele não está nessa discussão, porque... Desculpe, eu estou falando de regularização fundiária, mas é regularização ambiental, é o PRA, é o Programa de Regularização Ambiental, não é fundiária, não. Eu sempre estou com fundiária na cabeça, aí o Danilo já está em pé, Não, o especialista. Mas então, todos os estados têm interesse, é importante, tem potencial, mas a gente precisa ver o time aí da ciência com a política. Ima, muito obrigado, o tema é bem interessante, lembrando que a Ima volta no final novamente. Agora, dando a continuidade, então, nós gostaríamos de convidar o professor Danilo Fernandes, da UFPA, representando o Simbiose e Trajetórias. Obrigado, Leandro. Primeiro, queria agradecer ao projeto, né, por a oportunidade da gente trocar ideias aqui. E na mesma forma que a Ima, né, eu também não coordeno esse projeto. O projeto Trajetórias é coordenado pela professora Cláudia Codesso, da Fiocruz, e o professor Antônio Miguel, do INPE. Pode passar? Ah, tá. É aqui, né? Bom, essa aqui é a equipe do projeto. Então, eu sou professor da UFPA, né? E eu sou, talvez, um pouquinho distante, aparentemente não, acho que realmente mais distante, talvez, da discussão aqui. Eu sou economista de formação, quer dizer, um mestrado em teoria econômica, mas eu fiz um doutorado no NAIA, no Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, na área interdisciplinar. Então, a partir dali, eu comecei a me dedicar um pouco mais ao debate sobre desenvolvimento, questão de sustentabilidade, e aí, obviamente, a gente vai se aproximando dos temas do projeto, né? O que eu queria falar aqui no início, quer dizer, a ideia desse projeto, quer dizer, eu vou falar muito a partir do viés, né, do que eu posso mais contribuir, né, aqui com vocês. Eu vou tentar fazer uma apresentação na linha do que a Ima colocou, né, que foi pedido para a gente, fazer uma síntese rápida, mas de alguma forma vou trazer alguns elementos que é o que tem talvez de específico, e também eu posso explorar um pouco melhor com vocês aqui. Então, o coração do projeto, na verdade, é uma relação, por isso que chama trajetórias, né? Trajetórias porque a ideia é você trabalhar a síntese de 3 conjuntos iniciais de dados, né? Que são trajetórias econômicas, e aí econômicas aqui no sentido mais das informações agropecuárias, né? Econômicos mais ligados à questão de uso da terra, trajetórias ligadas à epidemiologia, parte de saúde, o grupo da Fiocruz, e de biodiversidade. Então, o grande exercício inicial, e a forma que a gente foi entrando no projeto, quer dizer, nós da área de economia, liderada, na verdade, eu faço parte de um grupo de pesquisa liderado pelo professor Francisco de Assis Costa, né, professor Chiquito, e aí eu entrei no projeto a convite do Miguel, não conhecia a Cláudia, para a gente começar esse exercício de aproximação entre o que a gente fazia aqui com os dados econômicos, com a relação entre biodiversidade e epidemiologia, que já tinha um caminho. Então, realmente, é um projeto ousado, mas é isso que a gente gosta mesmo de fazer, né? E a coisa tem dado muito resultado, muito interessante. Então, é um grupo bem diverso, e esse grupo aqui se reúne, como todos nós, né? Começamos no meio da pandemia, então, eu praticamente não conheço ninguém fisicamente no projeto, né? A participação é toda online, só conheço o Miguel, né? E a Isabel e o grupo do INPE, que eu tinha já contato há mais tempo. Deixa eu passar aqui. Bom, aqui a pergunta, a Ima já colocou, eu só trouxe aqui para não esquecer. Qual foram as perguntas orientadoras que eu tentei organizar os slides, para ver se eu consigo ter sucesso, né? Algumas coisas eu vou explicar melhor, tem mais condições, e outras menos condições de abordar aqui e dar todas as respostas. Vamos ver se eu consigo chegar lá. Bom, esse primeiro slide aqui tem a ver com essa primeira pergunta, como eu disse, quer dizer, o que tem de específico nesse projeto, na minha avaliação? É que o objetivo é ver como é que os dados econômicos, qual é a dinâmica econômica ligada ao rural, mas lida de uma forma muito específica, né? O que eu quero chamar de específico? A gente não está tratando a relação entre o homem ou a sociedade e a natureza mediado por um padrão tecnológico homogêneo, né? Essa é uma novidade, vamos dizer assim, teórica que o nosso grupo de pesquisa trabalha e a gente trouxe para o projeto. Então, o que a gente chama de trajetórias tecnológicas, né? São diferentes formas de interação mediadas por tecnologias. Então, não existe só uma forma de produzir agricultura, não existe só uma forma de relacionar
com biomas, né, com os recursos naturais. Existem várias formas. Em geral, isso é muito, vamos dizer assim, abstraído ou não é trabalhado, né? Você trabalha normalmente que você faz uma correlação entre população, produção e natureza. O que a gente quer trazer é que essas diferentes formas é o que a gente vai chamar de trajetórias tecnoprodutivas. Essas diferentes trajetórias tecnoprodutivas têm impactos diferenciados sobre o bioma. Então, a ideia do projeto é correlacionar essas trajetórias com a questão da biodiversidade e com a questão da epidemiologia, ver como é que essas coisas se conectam. Né? Então, quer dizer, como eu disse, inicialmente a ideia é produzir síntese das relações entre biodiversidade e saúde, né? Fiocruz e o diálogo que já faziam com a biodiversidade. E aí entramos, o grupo do INPE que trabalha com o uso da terra, né? Análise de satélite e tudo mais, o grupo da Isabel e do Miguel, e nós, né, criamos um novo braço no projeto, que é a parte da economia, ou do uso da terra, da parte rural. Então, a partir disso, desenvolvi análise de cenário de saúde, quer dizer, o objetivo fim é a questão da saúde, humana a partir das duas áreas da região amazônica. Então, escolhemos duas áreas específicas, uma área no Acre e outra aqui na região do Baixo Tocantins, onde a gente já vem fazendo pesquisa há muito tempo, nas áreas de produção de açaí. O grupo do INPE já trabalha lá também. Então, a ideia era explorar 2 casos, né, mas também trabalhar no nível mais agregado para a Amazônia Legal. Então, a partir daí, criar um repositório de indicadores epistemológicos, ambientais e econômicos. São as 3 trajetórias que deu nome ao projeto. Né? Então, aqui uma breve, vamos dizer assim, expressão, né, de ver como é que a gente está olhando, isso é muito importante demarcar, né? Nós estamos olhando do econômico a partir do que a gente chama de trajetórias técnico-produtivas. Né? Então, o econômico não é genérico. Isso nos coloca, do ponto de vista da análise da ciência econômica, né, numa perspectiva heterodoxa. Nós somos bem heterodoxos no campo da economia. Porque, em geral, o campo da economia trabalha o econômico como o que a gente chama de homos econômicos, né, uma ideia de agente representativo. O agente econômico, ele é representativo, ele é igual em todo lugar, ele age a partir de padrões de racionalidade, e a gente parte de pontos muito diferentes. Primeiro, a gente parte da noção de que existem 2 padrões de racionalidade nos agentes econômicos. Um é o que a gente chama de agente patronal, quer dizer, aquele propriamente agente econômico que interage com o meio buscando um fim que seria o lucro, né? Ou seja, a típica lógica de uma empresa, e o que a gente chama lógica familiar ou camponesa, que interage com a natureza tendo em vista outros objetivos. Né? Não é que, então, você não pode olhar para um camponês, um ribeirinho, um produtor rural e enxergar nele um agente econômico que está buscando lucro. Né? E isso é uma coisa que não é trivial entre a economia e as ciências sociais, uma parte delas, pelo menos. Então, a gente parte desse pressuposto e vendo, olha, já que a racionalidade é diferente, a interação com o meio e as escolhas de padrões tecnológicos também é diferente. Enquanto que uma empresa, o objetivo é a escala, é a lucratividade, é a produtividade, né? Para o ribeirinho, para o camponês, pode ser e pode não ser, a depender de como ele vai ajustar os seus objetivos aos recursos que ele tem disponível. Então, o que é importante para cá, né? Então, a relação com a biodiversidade, com o bioma, é diferente. Né? Pode ser diferente. Um camponês pode agir numa lógica de monocultura? Pode. Vai depender de como ele está interagindo com os outros sistemas, com as instituições, com o Estado, com o sistema de crédito, com os incentivos que ele recebe. Né? Ou não, ele pode ter um princípio mais ligado à manutenção da diversidade. E aí que a gente entra. E aí você pode ter um acoplamento muito mais sustentável entre esses agentes e o bioma, e, portanto, preservando mais a biodiversidade, e, portanto, gerando impactos diferentes sobre a paisagem. Então, você pode ver claramente aqui, né? Você pega a ciência econômica tradicional, você vai ver, ó, isso aqui é um agente econômico, isso aqui é um agente econômico, isso aqui é um agente econômico. Você olha a paisagem, você vê que eles produzem paisagens completamente diferentes. E se eu, teoricamente, concebo como iguais, eu já parto no princípio ruim. Eu não enxergo essas possibilidades, né? Então, baseado nisso, a gente trabalha com uma noção de, como eu disse, de diversidade de agentes. Então, os agentes são diversos. As estruturas que são resultados evolucionários da relação desses agentes com a natureza e as mediações institucionais também são diversas. Então, a gente precisa expressar o econômico a partir de uma diversidade dessa estrutura. Não basta dizer que é produção de açaí ou produção de soja, não. Eu quero saber como que esse açaí é produzido. Ele é produzido de forma monocultura, ele é produzido de uma forma de... Então, isso é muito... Parece, não sei se chega isso claro para vocês, mas quando você trabalha com a lógica da cadeia, isso tudo some da perspectiva. É cadeia do açaí, é produtor de açaí. A gente está olhando para um outro lugar, né?
Bom, então aqui são mais alguns elementos que não dá tempo da gente desenvolver. Eu queria só chamar a atenção aqui, que eu acho que aí faz a conexão com o projeto. Como é que como é que a estrutura dos dados começou a ser organizada? Esses pontinhos aqui vermelhos, né, que seriam, no caso, a nossa base original, foi os textos, o material que o Chiquito produziu, usando os dados do Centro Agropecuário. Então, ele fez uma leitura dessas trajetórias que eu estou falando para vocês, usando os dados do Centro Agropecuário. Eles têm uma série de limitações. Por exemplo, é dados a cada 10 anos, certo? Então, você tem aqui 2006, 2017. Nós temos um primeiro dado de 96 que a gente não colocou aqui, mas basicamente a gente está usando esses dois dados iniciais. Por quê? Porque eles nos dão os pontos de partida, né? Ao outro lado, nós temos censos demográficos, que permitiu a gente calcular e desenvolver uma outra dimensão que não estava prevista no início, mas que foi crescendo ao longo do projeto, que é os indicadores de pobreza. Então, a gente começou a desenvolver um índice de pobreza, usando um índice muito utilizado, o IPM, né, o Índice de Pobreza Multidimensional, para tentar fazer uma leitura de como a economia e a condição de pobreza da população se associa com biodiversidade, com saúde e com as trajetórias tecnológicas. E, a partir daqui, os dados mais... Opa, vou voltar rápido. E, a partir daqui, os dados mais propriamente da área da biodiversidade e da saúde, né? Então, qual é a grande vantagem? É que aqui você tem dados anuais, né, em escalas menores, né? Então, os nossos dados, a limitação dos nossos dados, que eu vou apresentar aqui, ó, esse aqui é um tipo de mapa que a gente gera a partir dos dados que o Chiquito produz. Então, como é que a gente gera esses mapas? A gente classifica, não vai dar tempo de explicar aqui, mas a gente classifica os dados do censo em 7 trajetórias tecnológicas. Camponesas, baseadas em agricultura, né, em culturas temporárias, vão produzir um verdinho aqui. Aí vocês vão falar assim, mas como é que ele gera esse tipo de informação? Na verdade, ele cria uma análise sistêmica dentro dos dados do censo que permite saber qual trajetória é hegemônica. Então, eu pinto cada município de uma corzinha, mas na verdade é uma diversidade dentro. Mas isso ajuda a gente a ter uma noção macro, quer dizer, é uma questão de escala, né? Para essa escala, nos ajuda a entender a diversidade. A entender a diversidade e a concorrência. A gente chama de concorrência dessas trajetórias, porque essas trajetórias concorrem no espaço, né? E geram impactos. Vocês olham de cara que você vê claramente a relação da trajetória T1 e T2 com preservação, né? Você plotar em cima um dado sobre floresta, você vê claramente a convergência. Você vê que faz sentido a gente olhar os dados a partir de um padrão desse. Então, aqui, ó, a T2, né, que seria a expressão dos nossos dados, que seriam sistemas agroflorestais, eles são hegemônicos nesses municípios mais clarinhos aqui. E aí você tem a T3, que é um camponês, um agricultor familiar, mas que já está totalmente ligado à lógica da pecuária, né? E depois outros tipos de agentes, fazendeiros, né? Ou empresários no ramo de pecuária, empresários no ramo de grãos, soja, arroz, milho, né? E mais os sistemas aqui de monocultura de plantation. Então, esse é o dado aqui de 2017. Aí aqui só para você ter uma noção como a gente produziu esses 3 dados nos 3 dados do censo, 96, 2006 e 2017, e a partir daí nós começamos a desenvolver a convergência. O primeiro artigo que a gente fez, vou rapidamente sintetizar aqui, ele fez um primeiro exercício de correlação entre essas coisas. E foi interessante que a gente chegou, como que cada município desse, né, ele está associado com que tipo de doença, que tipo de padrão de doença a gente pode correlacionar com que tipo de padrão de trajetória. E a gente conseguiu achar correlações interessantes. Não dá tempo de explicar aqui, mas estão nas publicações e nos dados depois. Aqui, para vocês terem uma noção dos dados, né, as informações que a gente tem trabalhado para produzir o exercício de síntese. Aqui, por exemplo, ligados à questão de deflorestamento, né, você pode ver, como eu falei, a correlação entre aquelas trajetórias e as áreas de floresta é muito, muito evidente, né, para ver que faz sentido esse tipo de exercício. Aqui fragmentos florestais, né, áreas de núcleo, são só pequenos dados que não adianta. Eu vou pular aqui para acabar. Mais recentemente, a gente entrou numa discussão da questão da pobreza, porque é a última coisa que eu vou falar aqui para terminar, depois a gente discute mais se for o caso. Uma das coisas que me chama muita atenção é essa associação que é feita entre a questão da floresta e da biodiversidade com a pobreza. Uma forma muito ad hoc, que é muitas vezes colocada, o governo federal muitas vezes, ou determinadas áreas, né? Falando, o problema é que a floresta, as áreas de preservação, elas são áreas de pobreza. Então, isso a gente começou a tentar, vamos enfrentar isso realmente por dentro do projeto. Então, porque se você... E aí tem que desconstruir essa discussão, por quê? Porque se você pega... O que você chama de pobreza? Esse que é o problema. Aí tem a ver com a minha área, né? Se pobreza é produção e renda, se eu tenho áreas de monocultura, eu vou ter produção maior
Por que a produção é maior em termos quantitativos e área de monocultura? Porque eu estou usando intensivamente a área com um padrão tecnológico, né, que produz uma quantidade muito grande de soja. Eu não posso comparar a quantidade de produção de soja numa área com a produção de açaí num sistema agroflorestal, porque o açaí produz outras coisas que não são mensuradas quando eu olho pela cadeia. Então, se eu recorto em cadeia, eu estou misturando e estou comparando banana com maçã, né? Então, eu não posso fazer isso, não posso analisar pela renda, pela produtividade. Isso é uma forma... Você tem que entender que os padrões tecnológicos são diferentes. Então, esse é o ponto. Então, primeiro, a produtividade da área não é um indicador ideal para a gente analisar o que a gente está falando aqui. Então, nós partimos para as análises que existem, né? A alternativa para isso são os padrões, os índices de pobreza multidimensional. Eu falo em termos de índice de síntese, né? Quer dizer, indicadores sintéticos. Então, aqui eu tenho o primeiro exercício que a gente fez, que é um artigo recente, ainda não foi publicado num congresso, mas numa revista, onde a gente começa a olhar também os indicadores. E ele tem, mesmo que a gente trabalhe com um indicador multidimensional, que não pega só renda, que pega saúde, que pega, né, outros elementos, ele ainda tem uma correlação forte com as áreas de produção de soja, né? Então, os melhores indicadores são aqueles onde tem produção de soja. Então, você chega a uma grande perplexidade, que é o seguinte: você olha os dados, o cara fala, realmente, onde tem floresta, tem pobreza. Onde não tem mais floresta, os indicadores de pobreza que são usados para orientar a política pública dizem que aquilo ali é melhor. Então, você olha e não tem floresta. Então, qual é a conclusão do senso comum, né? A floresta atrapalha o desenvolvimento. Então, nós temos que enfrentar isso de uma forma. O projeto, eu acho que está um dos braços do projeto é enfrentar isso com esses processos analíticos, né? Então, a gente precisa dar 2 passos atrás na teoria para poder voltar para os dados, porque se a gente ficar só nos dados, a gente vai chegar em conclusões realmente que não representam o que a gente pretende analisar. Bom, então espero que tenha dado pelo menos um panorama geral. Muito obrigado, Danilo. Em virtude do tempo, a gente tem só para uma pergunta rapidinha, senão depois o Danilo volta no final e ou senão a gente já... Só, Guilherme. Oi, muito legal. Quando tu fala em saúde, por exemplo, né, a gente tá saindo aos poucos, saindo de uma pandemia. A OMS está trabalhando em cima de uma resolução sobre pandemias e tudo isso tá relacionado, né? Vocês têm quando falam em saúde, estão falando também exatamente disso, assim, explicitamente. Isso uma, e outra é em relação a esse índice, realmente, eu ia até perguntar, né, se o índice de pobreza multidimensional seria considerado um índice de qualidade de vida. Se tem ali condições de vida, né, mas pega só 2 dimensões, então talvez, de repente, ter um índice de qualidade de vida, de percepção local, possa, assim, também trazer alguma melhoria na análise. Uhum. Exatamente, a gente tá avançando exatamente para chegar nessas questões. A gente fez o quê, né? Porque os índices sintéticos, eles são índices de comparação, eles são construídos para fazer comparações. Então, ele acaba não conseguindo pegar alguns elementos que, do ponto de vista teórico, são colocados como importantes. Por exemplo, no caso, qual é a percepção das pessoas, se elas se sentem pobres, o que para elas é importante, não aquilo que os policymakers ou que o Estado diz que tem que ser medido, né? A renda é importante. Então, se você é pobre, quer saber se eu me sinto bem, isso precisa de um exercício específico. A gente tem feito, e uma ideia do projeto é isso, é você construir índices ou indicadores próprios de região. Por exemplo, nós teve uma tese de doutorado que a gente orientou, que trabalhou aqui nas ilhas próximas de Belém, um índice de pobreza ilha. Quer dizer, a gente ampliou, a gente teve liberdade, porque é dado primário, então a gente teve liberdade para fazer perguntas e acrescentar, e a gente fez alguns experimentos. E aí é muito interessante, você vê que as ilhas aqui próximo de Belém, devido ao mercado do açaí, né, elas não têm problema de renda. A renda per capita, claro, no que a gente analisou, Ilha das Onças, um caso, mas eles têm uma renda média relativamente alta. O estudo nosso dava em torno de 1.500 per capita renda. Família de média de 4 pessoas, então uma renda familiar de R$6.000. Então, mas eles não são pobres, eles têm uma renda alta. Eles podem ser considerados pobres, por um lado, porque eles não têm acesso à energia, não têm acesso à água potável. Quer dizer, você tem renda, mas não consegue converter essa renda em qualidade de vida. Então, para você ver que uma política de desenvolvimento não tem que focar só em aumentar a produção, né, a produtividade, eu tenho que olhar esses componentes. Então, quando eu, por exemplo, eu prejudico a biodiversidade, que muitas vezes é um elemento de sustentabilidade e
e de as pessoas se manterem com qualidade de vida, eu afeto indiretamente aquela população, só que os indicadores não refletem isso. Então, isso é um problema muito importante para a gente atacar. Aí, sobre a questão da saúde, porque eu, como eu falei, também não é a minha especialidade, então, eu até me arrependi de ter botado um slide, pelo menos, do resultado do primeiro artigo que a gente fez no Frontiers, que a gente faz as correlações, a gente identifica quais são as epidemias ou tipo de doenças característicos em cada uma dessas áreas. E aí você consegue identificar claramente algumas que indicam, né? Esse é o foco principal do grupo da Fiocruz. Eles querem acompanhar a trajetória de evolução das epidemias a partir de alguma sinalização de como a dinâmica agrária e o uso do solo pode estar gerenciando mais, impactando mais um tipo de doença ou outro tipo de doença. Esse é o principal objetivo do projeto, na verdade. Beleza, muito obrigado, Danilo. Hiper interessante, né? A gente entender bastante essa questão econômica para falar em biodiversidade, até mesmo para rebater as falsas relações que fazem econômico como motivo para destruir a biodiversidade. Muito obrigado. Dando continuação, então, agora ao nosso painel, gostaria de convidar a professora Joyce Ferreira, representando o pelo de raça. Bom, boa tarde novamente. Então, vou apresentar aqui sobre o PEL de Haas, que na verdade começou como a Rede Amazônia Sustentável em 2009, né? E a partir de 2016, a gente já vinha trabalhando por um período, e aí nós aplicamos para uma chamada do PELD, e aí ele passou a fazer parte desse programa ecológico de longa duração. Então, com isso, nós temos aí 12 anos, cerca de 12 anos de estudo, né, dentro da RAS, com a recuperação da biodiversidade e o funcionamento ecológico das florestas modificadas por humanos na Amazônia Oriental. E aí nós temos aqui vários membros e coordenadores, né, do projeto, então a gente pode, qualquer dúvida aí, aqui está o comitê gestor, né, então a gente tem aqui do comitê gestor, tem a Érica, o Felipe e o Alex. Como integrantes tem também vários colegas, eu nem vou mencionar aqui, eu estou vendo o Leandro Joem, mas eu sei que eu vou deixar alguns ainda de fora. Então, como problema de pesquisa, nós estamos muito focados nos impactos e na recuperação da biodiversidade após transições de uso da terra, né? Então, isso aqui é um trabalho do Cássio, que está aqui, trabalho bem fresquinho aí, bem recente, onde foi feita uma compilação de 10 anos aí de estudo dessas diferentes transições, né? Então, a gente tem aí de floresta primária para pastagem, a pastagem volta a regenerar, tem floresta secundária jovem. Aqui são as taxas anuais dessas transições, baseado nos dados mais de sensoriamento remoto, né? Então, isso se transforma em florestas secundárias antigas, pode virar área de agricultura, a agricultura pode também, em menor proporção, mas pode acontecer de virar pasto. E a gente também tem a transição, que não é essa transição tão abrupta, mas essa mudança de floresta primária para uma floresta mais degradada, que pode ser por exploração de madeira, né? Então, a gente vê que a taxa aqui é muito alta, né? 4.877 km² por ano, e também florestas queimadas, e muitas vezes florestas exploradas e queimadas. Então, a gente tem aí uma combinação de distúrbios, né? Nesses sistemas. E aí, muito raramente, mas acontece também da floresta não perturbada, quer dizer, não é nem tão raramente assim, de floresta não perturbada, para o desmatamento completo aqui, que pode também voltar a regenerar, e aqui são as florestas secundárias. Então, a gente é muito focado nessas transições aí, nessas diferentes formas de transição. E, particularmente, naquela segunda esquema lá do desenho do Cássio, particularmente nas florestas que são primárias. Porque a gente tem, normalmente, os estudos, eles são muito binários, né? Ou é floresta ou não floresta, ou seja, é muito focado no desmatamento.
mas tem um foco muito menor numa situação como essa aqui. Isso aqui é na Floresta Nacional do Tapajós, lá na região do Tapajós, e uma área que foi queimada durante o El Niño de 2015-16, né? Então, uma área, é na Flona, né, Eric? Então, você tem uma situação assim, de uma área extremamente degradada, né? Então, a gente tem bastante foco aí na degradação. E aí, por que que isso é importante, né? Até mesmo em termos de numéricos, espaciais, a gente vê aí o desmatamento atingindo cerca de 18%, né, da bacia, então a gente vê aqui no arco do desmatamento, mas também a degradação, tem estudos mostrando aí pelo menos a mesma área, né, cerca de 18%, ou muito maior, né, ainda maior. Então, é bem importante cuidar desses distúrbios e não trabalhar apenas com a degradação. Então, como é que a gente aborda o problema? Então, conceitualmente, isso foi abordado lá em 2013, eu acho. Esse é um dos primeiros artigos da rede, é o primeiro artigo da rede, né? Onde a gente trabalha essas questões conceituais da rede, né? Então, a gente tem aqui os drivers globais e regionais, então a gente tem o clima, as políticas, a renda, a gestão, né, dessas áreas, os zoneamentos, políticas de financiamento, então são drivers mais globais e regionais. A gente tem uma dimensão ecológica, então aqui a gente tem os impactos, então como acontecem os impactos daqui para as respostas de biodiversidade, as respostas de funções ecológicas, como é que isso muda serviços ecossistêmicos, como estoque de carbono, né? E a gente tem a dimensão social também. Hoje eu vou focar mais aqui em alguns exemplos representativos da parte ecológica por causa do objetivo do nosso evento aqui, mas tem também a parte social. Então, quais seriam os nossos métodos de forma simplificada? Então, quando a gente começou lá em 2010, era esse retrato aqui que a gente tinha, e hoje já mudou um pouquinho. Mas sempre dentro dessa lógica aqui. Então, hoje nós temos basicamente 4 sítios. Santarém, que é a região onde tem estudos mais intensivos, Paragominas. Então, quando a RAIS começou, era basicamente Santarém, a região de Santarém e a região de Paragominas. Aí nós incluímos os sítios de Bragança e também o sítio aqui de Carajás e Marabá, no sudeste do Pará, né? Então, aqui tomando como exemplo Santarém, a gente abordou a região toda, ela foi dividida em microbacias, dentro das microbacias tinham transectos, em média 10 transectos por microbacia, e incluindo os diferentes usos da terra, né? Pensando naquelas transições que eu falei lá no começo. Então, o uso agrícola, floresta primária, por exemplo, essa bacia que é uma bacia que ainda possuía naquele momento bastante floresta primária, mas também aqui em Laranja, bastante uso agrícola também. Em cada transecto desse aqui dentro da bacia, então, o transecto, ele é cerca de 10 por 250, no caso da vegetação, né? Então, a gente amostra toda a vegetação aqui maior, né? Nessa área grande, e aí tem em áreas menores são os regenerantes. Então, não posso me perder nesse detalhe aqui, porque já tem só 5 minutos, não vou entrar em tanto detalhe, mas também, ao longo desse transecto, foram amostrados, naquele momento, formigas, aves, os besouros e as abelhas, né? Então, hoje, a pesquisa é muito mais focada nas aves e nos besouros, né? Naquele momento, tinha mais grupos da fauna. Aqui é um resumo, também não vou colocar tanto detalhe, depois se alguém quiser mais detalhe, a gente pode conversar. Então, há árvores, lianas e palmeiras, o número de sítios, então a gente vê que varia aqui até 30, dependendo da região, 10 por 250 ou 10 por 300 se for a fauna. Os anos de medições variam, então, em geral, começou em 2010, que foi o ano da RAIS,
Mas aqui a gente tem parcelas sendo estudadas na região de Bragança desde 99, que é um trabalho que eu herdei de uma colega da Embrapa, que fez medidas praticamente anuais naquele período. E aí a gente vem continuando aqui dentro da rede. São diversas variáveis, né? Aí a gente tem desde grupos assim, mas recentemente foram instaladas câmeras traps lá na região de Santarém e também os gravadores. O Alex está aqui também, ele coordena esse trabalho, a Érica também coordena lá no campo, então quem quiser detalhe pode conversar sobre isso. Então, claro que desde o início a gente vem mostrando profundas modificações. Isso aqui é um trabalho da Érica, né? Então, mostrando, por exemplo, que as florestas queimadas têm, em média, 40% menos estoque de carbono que a floresta não perturbada. Então, a gente vê aqui essa diferença, né? Aqui é não perturbada, a explorada e queimada e as florestas secundárias. Então, lá em 2014, que foram os primeiros trabalhos, a gente estava bem focado em mostrar essa diferença. Eu nem cheguei ainda no principal. Aqui é um trabalho da Nájila e do Alex, né? Mostrando a diferença, o impacto na biodiversidade. Então, como cai aqui das florestas não perturbadas para as áreas agrícolas, secundárias. Então, a gente estava bem focado nessa diferença espacial de mostrar os impactos. E aí, com o PELD, né, a gente foi focando nas pesquisas de longa duração. Então, aqui é um trabalho liderado pela Érica, então a gente tem as perdas de carbono, isso aqui foi o El Niño, né, como provocou uma grande seca, principalmente naquela região de Santarém, nesse período aqui de 15 para 16. Então, a gente vê que aqui a perda de carbono, então a gente vê que todas essas florestas perderam carbono com a seca, mas perdeu ainda mais pela seca, combinação de seca e fogo advindo da seca, né? Então, assim, isso aqui é uma parte importante desse estudo, desse monitoramento. Aqui também eu vou tentar focar em um só, para não ficar muito difícil compreender, mas é o trabalho coordenado pelo Felipe, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, riqueza de espécie, a similaridade, e aqui foi justamente, então isso aqui é antes do El Niño, que foi lá na primeira medição, aqui um pouquinho depois do El Niño, então é o efeito mais imediato, e aqui um ano e meio, né, Felipe? Eu acho, 1 ano e meio depois. Então, a gente vê essa diferença, né? Que depois do El Niño cai vários parâmetros aqui em termos de riqueza, de similaridade e também de funções. Aqui a remoção das fezes, né? O revolvimento do solo e também a parte de dispersão secundária de sementes. Mesmo que alguns parâmetros eles se restabelecem um pouco, né? Mas em geral se observa essa queda, tá? Então, tentando mostrar mais um exemplo, né? Claro que não dava para mostrar tudo o que a rede produziu, mas o Leandro tem sido implacável, que não dá vencimento, como diz o caboclo. Então, aqui é aquele trabalho da região lá de Bragança, onde a gente mostra, desde 2000 até mais recente, esse trabalho foi de um aluno de doutorado nosso, agora que está como pós-doc. Então, nesses 20 anos de monitoramento, então a gente vê que até que venha ocorrendo uma recuperação nos estoques de carbono, né? Então, aqui, cada linha dessa é um sítio, então o estoque está aumentando, né? Mas esse aumento ele não é observado em termos de riqueza de espécies, né? Em termos de biodiversidade. E uma outra questão bem interessante desse trabalho aqui é que quando a gente compara vários outros trabalhos em outras regiões, a gente observa que nessa região aqui, a taxa de acúmulo de carbono ela é muito menor, mas é muito menor mesmo. Então, assim, às vezes a gente está fazendo uma pintura de regeneração como algo muito mais otimista do que ele realmente é. Porque, inclusive, foi algo que aconteceu com o PAA, quando o Wendel entrou em contato com a gente para a gente ajudá-los nas estimativas de carbono das SEMAS para o programa e para fazer as projeções, eles estavam usando os dados de Manaus. Eu não sei se era do Fernside, e então estava uma estimativa muito otimista. A gente, não, peraí, vamos abaixar isso aqui, porque para o Pará é diferente. Então, assim, é importante a gente ter essa interação, né? E aí, quando a gente vai ver os motivos dessa baixa taxa de acúmulo de carbono, ele foi muito relacionado com o clima, com as secas. Então, isso é muito importante. Quer dizer, num cenário de mudança de clima, a gente pode esperar aí uma recuperação muito inferior, uma restauração dos ecossistemas
comprometida, né? Então, isso tem que ser colocado na conta. Tá? Então, isso aqui foram trabalhos da rede, mas não tanto espacial, mas mais uma extrapolação espacial, né? Isso aqui foi coordenado pelo Joss, um estudo que saiu na Nature, onde foi feita uma extrapolação para o Pará, fazendo uma comparação do desmatamento e da degradação. Aqui também foi um outro estudo da Science, que saiu, foi coordenado pela Cecília Leal, onde a gente vê que as bacias que têm maior valor de conservação, elas são essas áreas mais claras aqui, e as menor valor de conservação, as mais escuras. E aí foi comparando, se você faz um planejamento de conservação do terrestre, dos ambientes terrestres, ou se você faz uma conservação dos ambientes aquáticos de maneira integrada, né? Porque geralmente a gente considera a biodiversidade do terrestre e o aquático, assumindo que a biota aquática vai ser conservada. E aqui a gente mostra que não é assim que acontece. Essa conservação incidental, ela nem sempre acontece, tá? Assim, tentando fazer algo complicado, mais simples, é isso. Então, aqui tem uma parte da equipe, né? E a gente tem um website, então os trabalhos estão lá, quem quiser mais informação está lá. Então, foi assim, tentando dar um panorama, né, e mais para despertar a curiosidade, e se vocês tiverem dúvida, a gente está à disposição. Obrigada. Muito obrigado, Joyce. Perguntas? A gente tem um tempinho ainda. Bom, qualquer coisa a Joyce volta no final também, Então, peraí, a Flávia vai aproveitar. A pergunta que sempre repete, como está sendo a interação porque vocês produziram muito material legal para divulgação, eu assisti os vídeos do Fogo, são muito legais, e sei que você super se preocupa com a parte da interação com os agentes ambientais, com os governos. Então, também conta essa experiência do ponto de vista da RAS, antes de existir o Sinergize. Assim, a gente já vinha atuando, né? Assim, eu acho que talvez a gente ficou até preocupado em manter a identidade, né? Porque, assim, no começo, eu acho que essas identidades eram até... Eu não sei bem se eu entendi qual é a sua pergunta, mas tentando, se eu não responder, você me fala, por favor. Então, assim, a gente já tinha uma rede e os principais componentes dessa rede se juntaram para fazer novas colaborações, correto? Então, assim, que foi uma preocupação desde o comitê gestor do Simbiose, era que o Sinergize tivesse a sua vida própria, né? Então, eu acho que a gente aproveitou um pouco dessa experiência da RAS, dessas coisas, e juntou esses novos colaboradores, porque, na verdade, são abordagens diferentes, porque o Sinergize é focado nos dados secundários, né? E na RAS a gente é muito focado nos dados primários, né? Então, a gente faz algumas extrapolações, faz modelagens, trabalha bastante com modelagem, mas sempre baseado com os nossos dados próprios. Então, eu acho que aí, com isso, a gente consegue manter essa identidade que eu vi que era uma preocupação do comitê gestor, né? Então, assim, ao mesmo tempo que a gente tenta ajudar, né, contribuir com essa expertise, a gente também não pode sobrepor, porque tem objetivos diferentes, né? São objetivos diferentes. O que vocês conseguiram fazer em termos de transferência do conhecimento que a RAS gerou para os gestores públicos, para a tomada de decisão, assim, a interação mesmo com eles? Eu sei que continua tendo, mas como foi o estabelecimento disso e que produto você acha que vocês já conseguiram alcançar em termos da transferência para a gestão pública? Eu acho que a gente nem gosta de usar o termo transferência, né? Mas dessa co-construção e tal.
Então, acho que a gente tem vários exemplos, né? Então, assim, um deles foi na própria construção da política da instrução normativa, que define a partir de que idade quais são os parâmetros para as florestas secundárias serem cortadas ou não. Então, acho que foi uma experiência bem interessante, que a gente trabalhou na época com o programa Municípios Verdes, né? Então, foi uma experiência, e a mais recente foi com o Programa Estadual Amazônia Agora, que o Wendel colocou. Eu tinha até muita vontade de falar aqui, de discutir com ele sobre esse assunto, mas eu achei que eu não podia gastar o tempo, né, comigo, tinha que gastar com as outras pessoas. Mas no Plano Estadual Amazônia Agora foi bem interessante, porque é o que eu falei, ele entrou em contato e falou, a gente está fazendo esse programa e a gente precisa desses parâmetros, se vocês podem nos ajudar, na hora. Então, a gente parou tudo o que estava fazendo, porque eu acho que para você conseguir contribuir, porque era assim, olha, a gente tem uma semana. Então, ou você vai lá e para quase tudo que você está fazendo e vai contribuir, ou você perdeu o bonde, ou ele vai usar o dado de Manaus, né, assim, bom, eu estou assumindo isso, né, não posso, mas assim, eles estavam realmente com uma estimativa de absorção de carbono muito maior do que para diversas regiões do Pará. Então, eu acho que tem sido de uma forma muito orgânica, não é sistemático. Eu acho que o que garante essa integração é você manter essa relação. Por exemplo, se a gente está fazendo um evento, está vindo o pessoal da SEMAS faz um evento lá, então convida a gente. Então, a gente está com essa conexão. Quando surge, porque essas demandas surgem muito rapidamente, né? Então, assim, surge a demanda, idealmente, igual eu pensei, outra pergunta que eu ia fazer para o Wendel era assim, eles criaram um comitê gestor de especialistas do Programa Estadual Amazônia Agora. Se esse comitê gestor estivesse reunindo de forma mais sistemática, a gente ia passar dessa fase de ser orgânico e, né, a gente está fazendo aqui, vem aqui, corre aqui, e todo mundo para e faz. Você faz de uma forma muito mais sistemática, muito mais coordenada, que é o mundo ideal. A gente ainda não chegou nessa etapa. Então, eu acho que se é algo que a gente pode levar dessa experiência, é de como transformar isso com esses comitês, porque o que acontece? Cria-se o comitê, todo mundo fica feliz, fala, nossa, legal, eu sou lá especialista do comitê tal, né? Estou lá feliz da vida. Só que aí nunca tem reunião do comitê. Aí não tem a reunião do comitê, então tudo fica para ontem, aí vai, não, você precisou agora, eu estou viajando, como é que eu faço? Não tem como contribuir, como mobilizar as pessoas, né? Mas o importante é manter, e aí tem que ter essa vontade dos dois lados, né? Por exemplo, eu me lembro que o Wendel fez isso muito bem, né? De entender, compreender, dar um tempo para você fazer essa interlocução, o que nem sempre é capaz, até do próprio gestor entender essa necessidade de fazer essa ponte, de entender que o tempo do pesquisador, então acho que isso é muito importante. Eu não sei se era isso. Beleza. Ô, Joyce, só para também, tem um ponto também como é que chama, da nota técnica, eu acho que isso varia em escalas também, Flávia. Na escala menor, por exemplo, tem as contribuições para o plano de manejo da Floresta Nacional do Tapajós, que usou os dados do PEL de vegetação, e besouros e formigas lá de 2010, e tem também a nota técnica para a política de fogo que você convidou a gente para participar. Tá. Não, na Embrapa a gente tem essa facilidade, porque tem alguém da Embrapa de Brasília lá no Congresso, e que aí eles fazem essa prospecção dos projetos de lei, e aí eles mandam, olha, a gente está precisando de contribuição aqui no projeto de manejo de fogo, e aí a gente se mobiliza e consegue fazer isso. Exatamente. Então, é um outro exemplo, assim, dessa participação de especialistas nesses fóruns, né? Qualquer um de dados, parabéns, excelente apresentação. Primeiro, parabéns pela apresentação, muito bom conhecer um pouco mais dos trabalhos de vocês, da RAS também. A origem dos dados de carbono, de absorção de carbono, é proveniente de onde? Vocês têm torres micrometeorológicas, parcerias com a LBA, por exemplo, ou são dados mais intrínsecos à biomassa? Não, basicamente, a gente trabalhou no início com estoque, a Érica está rindo ali, porque ela está no meio do campo, né? Colocar a bota mesmo, sujar a bota, né, Érica? Sai voltar coçando de carrapato, então, no início foi de estoque, e aí depois, a partir de 2000 e
14 começou com medidas trimestrais, né, para ciclagem de carbono, com fluxo, mas a gente teve estoque e fluxo. Então, são os dados próprios mesmo da equipe do projeto. Legal. É que na Flona tem as torres da LBA, né? Projetos de longa data, eu mesmo, quando eu tinha 20 anos, eu coletei ali quase 4 anos durante a minha graduação, né? Na Flona do Tapajós. Então, é uma Flona muito rica com relação a essa produção de informações para a biomassa, né? Inclusive saiu o livro, né, que a Felipe se lembrou, que a gente esqueceu de comentar, que tem vários colegas aqui dos PELDs que contribuíram, né, para esse livro que faz uma síntese dos estudos na Flona e da Resex. Tá, só para finalizar, eu deixo uma reflexão, que a gente produz uma grande concentração de informações e a gente fica sempre nessa questão de alguém precisa de uma informação, a gente tem 10 dias para correr atrás, para sistematizar e para passar aquela informação coerente, né? Isso já é de praxe, a gente está sempre agindo de forma reativa, né? Exatamente, apagando fogo, né? Então, assim, só para fazer um comparativo, eu participo de uma rede na Caatinga, que é o Onda CBC, uma rede muito grande também, que tenta fazer o que a LBA faz para a Amazônia, né? É uma rede que visa trabalhar com o sistema solo, planta, atmosfera, incluindo a biomassa e o homem, né? Então, assim, a minha área de especialização é fluxo de CO2 também, e lá a gente já está se organizando para distribuir essas informações a nível de plataforma mesmo, né? Quais são as unidades de conservação e fora de unidade de conservação que tem essa produção de informações e já deixar isso disponível para órgãos públicos, né? Que aí, nesse caso, informações como qual é a captação de CO2 pela Caatinga em período X. A gente já tem isso disponibilizado, além das publicações dos artigos, né? Exatamente, né? Então, a gente, de repente, pode pensar, vocês, na verdade, né? em como ter isso, assim, mais, né, palatável, ter isso mais... Como é que é esse palatável? Né? Isso. Até que ponto ele pode ser? Mas já faz isso com o técnico. Então, o técnico do Observatório do Clima, a gente contribui justamente com esse tempo, a gente vai contribuir com o fogo da Amazônia, floresta primária, não contra o fogo de desmatamento, que é o que está no Centro de Emissões, E a gente contribui com essa estimativa de emissões por causa de fogo florestal na Amazônia, que o SEG está lançando dia 1º de novembro, o Observatório do Clima vai ter uma live lançando o novo SEG. Fiquei conversando. Muito obrigado, Joyce. Eu acho que um outro dado muito importante do projeto também é que mais de 50 alunos foram formados, defenderam seu mestrado, seu doutorado, e muitos concursaram para atuar aqui na Amazônia ou estão fora e trazendo recursos para fazer pesquisa e formação de gente na Amazônia, que é um dado bem relevante. Bom, dando continuidade, então, agora gostaria de chamar o professor Renato Lima, da USP, que vai falar um pouco sobre os Sintrices e a base de dados Treco. Muito obrigado, Renato. Oi, pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Agora sim. Tá, joia. Pessoal, prazer estar aqui, desculpe não poder participar pela manhã, dando aula aqui a manhã toda, aqui para uma sala de 200 engenheiros agrônomos, aqui tentando convencer eles que restauração é importante, tarefa difícil, mas acho que bacana. Então, pedir desculpa para não poder ter participado mais cedo. Quando eu recebi o convite para falar hoje, era mais sobre o projeto Síntese, mas o projeto Síntese está bem no comecinho, então eu resolvi falar um pouco mais da base de dados Treco, que eu acho que tem um pouco mais de aderência com o lançamento da Taoca aí, e com o nosso contexto mais Brasil, e falar um pouquinho de como está acontecendo o projeto Síntese e o que o Treco tem a ver com isso. Bom, o nome Treco, eu chamo ele de Treco, de uma abreviação do inglês, mas é meio uma tiradinha mesmo, a gente pode chamar de Treco mesmo, o pessoal às vezes chama de Trico, mas é para chamar de Treco mesmo. Ele surgiu de uma situação de recursos limitados e uma necessidade de fazer síntese para responder a ameaças crescentes à biodiversidade. Então, a gente queria centralizar a informação para poder fazer síntese e também para poder direcionar novos esforços onde eles ainda não existiam. Então, um pouco aí nesse contexto que a Taoca está trabalhando. Não sei quem conhece o Neotrop Tree, do professor Ali
ou que foi coordenado por muito tempo pelo professor Ari Oliveira Filho, da UFMG, o Fitogel, que era coordenado pelo professor Roberto Martins, da Unicamp. Então, o treco acho que pode ser entendido aí como uma versão quantitativa do Neotrop Tree e uma versão expandida do Fitogel. Tudo começou com uma demanda de um projeto meu na USP de São Paulo, que eu só precisava de dados, na verdade, sul e sudeste da Mata Atlântica, um projeto bem mais de ecologia teórica, tá? E vários outros projetos foram sendo incorporados à ideia, com outras demandas, e o projeto aos poucos foi se expandindo. Então a gente se expandiu para a Mata Atlântica toda, e a gente acabou se expandindo por outras demandas também para outros domínios do Brasil, né? Então hoje o treco armazena não só dados para a Mata Atlântica, mas também para Cerrado, Caatinga, Pantanal e Pampas. Ele está atualmente numa expansão que está ocorrendo agora, que está em andamento, mas que ainda não terminou, e tem até uma certa discussão de uma possível expansão para o bioma amazônico. Eu acho que acho que interessante também de ter falado isso com o lançamento da Taoca, aí, de a gente poder iniciar possíveis conversas, né? Então, a gente está numa expansão para incluir no treco não só florestas remanescentes e perturbadas, mas também florestas restauradas e florestas secundárias. Basicamente, o objetivo é sintetizar informação sobre comunidades vegetais, com foco no leste da América do Sul. A gente também compila várias informações sobre o ambiente e atributo das espécies, e a ideia também é promover pesquisa em larga escala e apoiar a formação acadêmica, principalmente no Brasil. Tá um pouquinho, eu não vou também entrar muito em detalhes, né? Eu fiquei vendo ainda a apresentação do Taoca sobre o que é a base de dados, como ela foi feita, o tamanho da equipe, fico com inveja danada aqui, porque o TREC foi um processo, foi quase um efeito colateral do meu projeto de pós-doc. Então o TREC, várias pessoas trabalharam, mas a gente nunca teve uma coordenação centralizada, com uma equipe pensando em dados, então é uma coisa muito mais rudimentar mesmo. Mas, basicamente, ela tem essas informações, né? A gente tem dados sobre os inventários florestais, ou inventários de vegetação, as informações sobre a abundância das espécies nos locais. Então, um pouco como a Taoca, a gente está interessado em ter dados de abundância de espécies por locais, e a gente tem um corpo de informação sobre atributos e o ambiente local. O treco, basicamente, ele foi montado a partir de dados de literatura já publicados. Eu diria que cerca de 95% dos dados que hoje estão no treco são dados já publicados. Então, foi feita revisões de literatura, consulta a especialistas, buscas direcionadas na literatura, e hoje a base conta com cerca de quase 6.000 referências bibliográficas que contêm dados quantitativos sobre vegetação para o Brasil e, de maneira mais geral, para o leste da América do Sul. Assim como a Taoca, a gente está interessado em levantamentos que tenham um método de amostragem bem definido, um critério de inclusão, aqui no caso das árvores, né? E que ele gere alguma métrica, alguma medida dessa vegetação. Então, esse tipo de dado que a gente está procurando dentro desses trabalhos. Então, aqui, para dar um pouco o panorama do que hoje é o treco, ainda com os dados desse novo levantamento que está em andamento, aí, dessa nova atualização que não estão inseridos na base de dados. São quase de 4.500 inventários, tá? Não são parcelas, então são sites de inventários com várias parcelas cada um, e cerca de 4 milhões de árvores entradas aí, não entradas ainda, mas disponíveis para entrada, o que representa cerca de mais de 3.000 hectares. Com uma concentração mais na Mata Atlântica, por questões históricas da base de dados, mas também pela disponibilidade em si. Hoje em dia há muitos mais trabalhos disponíveis para a Mata Atlântica do que para os outros biomas do Brasil. Esse é o tipo de informação típica que a gente vai atrás desses trabalhos para extrair, são as chamadas tabelas fitossociológicas. Então, a gente associa para cada local um valor de abundância e de área basal para cada espécie. E é claro, né, a gente tem esforço limitado, acho que muito menor do que a Taoca teve disponível, então a gente prioriza a entrada das informações. A gente está com cerca de 2.000 levantamentos centrados na base de dados, então, com essas informações de abundância por espécies disponíveis. Uma parte de resgate histórico de uns trabalhos bem antigos para a região da Mata Atlântica, do Veloso e Klein, foi feita também. Os trabalhos feitos pelo Scott Mori, na Bahia, também dos anos 80, a gente buscou entrar na base de dados e tentar atualizar essas identificações, então um pouco para resgatar o histórico aí desses tipos de trabalho para a região.
E tem um trabalho bem fino de extração de informação e auditoria todas essas informações. Então, a gente não foi para o campo, né? O nosso campo sempre foram as bibliotecas, mas após campo teve um esforço bem forte de validar e complementar os metadados associados com cada inventário. Então, a gente tem bastante informações adicionais para cada inventário que permite a gente fazer algumas análises, algumas extrapolações que eu vou falar mais para frente. E também tem uma tabela aí de atributos que a gente tem uma boa cobertura para dar um pouquinho de informação mais funcional sobre as espécies que estão presentes nesses levantamentos. Então, um pouquinho dos usos, né? A gente começou fazendo um diagnóstico do que existia e a gente viu que mesmo para a Mata Atlântica, que é talvez uma das florestas tropicais mais bem inventariadas, né, atualmente, a gente sabia muito pouco, aí cerca de 0,01% amostrado para o bioma como um todo. A gente também fez trabalho sobre lacunas de levantamentos, né, o que explicava a presença e a ausência de inventários de vegetação para a Mata Atlântica, né? Então, presença de áreas protegidas, cobertura vegetal. Mas a gente também viu uma influência aí da distância de centros de pós-graduação e, claro, né, como vários trabalhos sobre lacunas de dados de biodiversidade encontram um efeito aí da distância de acesso, né, distância de estradas. Essa possibilidade aí de ter dados quantitativos sobre as florestas, sobre a vegetação como um todo, permite a gente fazer algumas análises de padrões, inferir alguns processos, acho que daí um pouco também na linha do que tem feito aí pelo RAS. Então, padrões de diversidade de espécie, simulações de impacto de extirpação de espécies sobre estoques de carbono. Eu estou aqui judiado aqui, mas tentando terminar um trabalho em andamento com o professor Hans sobre o status de ameaça de extinção das árvores da Mata Atlântica, um pouco como foi feito para a Amazônia, e os dados de abundância por espécie permitem exatamente isso, a gente poder avaliar tamanho e declínio populacional, então poder fazer avaliações de ameaça de extinção usando muito mais critérios da IUCN. Tá? A gente também, com esses dados publicados, a gente também conseguiu quantificar perdas de impacto, perdas de número de espécies, diversidade funcional e carbono por impactos humanos, também um pouco na linha do que foi feito para a Amazônia pelo grupo RAS, e quanto isso equivaleria aí em quilômetros quadrados de florestas desmatadas e quanto isso poderia ser negociado em crédito de carbono. Também estamos trabalhando com direcionadores, né, o que explica os estoques de carbono na Mata Atlântica, aí também ressaltando a importância dos impactos humanos, sendo muito mais importantes que vários fatores biofísicos aí para explicar o quanto tem de carbono nas florestas. E também essa questão que eu considero importante, eu acho que o Eduardo tocou, esse trabalho de base que a gente perde muito tempo fazendo, de construir, validar e curar essas bases de dados, permitem que estudantes gastem menos tempo fazendo esse processo todo e dediquem mais tempo que realmente importa, que é teoria, a formação deles. Então, eu acho que o Treco tem um papel importante, e as outras bases de dados nesse sentido têm esse papel importante de formação também, de aumentar a velocidade e a capacitação de pessoas aqui para os trópicos, né? Então, os próximos passos é realmente formalizar o Treco com uma base de dados um pouco mais aí com o que foi feito a Taoca, né? Ainda estou cheio de inveja aqui do que vocês conseguiram fazer por aí. O Treco é algo muito mais rudimentar do que isso. Triar os novos estudos, refinar metadados e também eu tenho alguns sonhos aí, mas tudo depende de recursos, né? De tentar extrair desses trabalhos todos, que tem muita informação disponível, dos dados físico-químicos dos solos associados aos inventários. Então, um pouquinho das colaborações que estão acontecendo agora, eu queria dar um foco aqui para o próprio projeto Sínteses, que começou de uma conversa com a rede ATDN da Amazônia e o Dryflor das florestas secas, e a gente queria tentar juntar esses dados todos e tentar fazer análise em mais larga escala. A gente se encontrou no Congresso Latino-Americano de Quito, de Botânica, e a gente começou a rascunhar uma ideia do que hoje seria o Sínteses. Então, a gente tem algumas redes, né? Aí está a figura de quando a gente submeteu a proposta, e esse é um trabalho formado por várias pessoas, já aconteceu um primeiro workshop,
a Joyce faz parte dele, o Felipe faz parte dele, então tem pessoas em vários locais da América do Sul aí, e a gente vai tentar entender alguns padrões nessa escala aí. Então, são várias parcelas, é um grupo de trabalho, na verdade, não é exatamente uma rede. Então, a gente tenta trazer representantes das diferentes redes para realmente participarem como atores, né, desse trabalho, então, darem contribuição, coordenar trabalhos, trazer estudantes próprios para analisar esses dados, né? Então, é uma ideia de longo prazo, e os objetivos é avaliar padrões e direcionadores de diversidade e dominância nos neotrópicos, mapear hotspots de beta-diversidade, né, de mudança de composição de espécies, e fornecer avaliações automatizadas do status de conservação das espécies, seguindo o padrão IUCN. Então, como a gente está fazendo hoje para a Mata Atlântica, é tentar envolver nessas análises também os critérios que se relacionam com tamanho populacional e declínio. O TREC também está fazendo parte de uma outra iniciativa também um pouco mais ampla, aí, então envolvendo não só os neotrópicos, mas também os pantrópicos, coordenada pelo Stuart Davis. E esse trabalho, na verdade, ele é um pouco mais sobre capacitação, geração de tecnologia para aumentar o compartilhamento, né, a possibilidade de compartilhamento de dados entre essas redes, né? Então, até uma chamada sobre aceleração da ciência. E eles também têm uma parte sobre descrição de padrões, mas eles também estão interessados em dinâmica de florestas, a capacidade de acoplamento da dinâmica dessas florestas com sensores remotos e gerar modelos preditivos aí para mudanças do funcionamento dessas florestas com as grandes mudanças globais. Então, ficou curta a apresentação um pouco sobre as outras iniciativas, sobre o síntese também. O Felipe e a Joyce estão fazendo parte ativamente do grupo, e eu acho que as coisas vão começar a acontecer mais a partir do ano que vem. Tanto o Treco, quanto o Síntese, quanto a TFS têm páginas aí dedicadas para isso, e eu aproveito para agradecer aí quem está contribuindo ativamente nesses projetos aí, que a gente sabe que isso tem uma manutenção, tem um custo, então fica meus agradecimentos. Inclusive o professor Ari, que no comecinho do Treco forneceu uma lista de estudos enorme lá, na época que era o Triatlan, que deu esse pontapé inicial do Treco, e estão agradecendo publicamente aqui o professor Ari, que já se aposentou também. Mas acho que era isso aí. Hoje eu acabei de assumir aqui, estou assumindo a vaga do meu antigo professor de mestrado, uma honra estar aqui no lugar dele, estou até ainda me acostumando com a ideia, o povo me chamando de professor. E acabei de chegar aqui a assumir esse mês, até por isso não pôde estar aí, infelizmente. Mas eu agradeço o convite e a oportunidade de compartilhar um pouco desses trabalhos com vocês. Obrigado. Imagina, Renato, nós que agradecemos, meio cheio de compromisso, aí conseguiu espaço na sua agenda para participar do evento. Perguntas? Renato, está me ouvindo bem? Mais uma vez, obrigado. Eu tenho uma pergunta. Pensando na integração, né, entre bases de dados, é uma pergunta que foi feita aqui hoje. Como que você acha que seria... Você tem conhecimento imensamente maior que o meu em termos de desenvolvimento também. Como que você acha que seria o caminho para a gente viabilizar potenciais colaborações entre, por exemplo, a base de dados que está sendo construída através do Synergize, né, a Taoca, a Treco? Como que você acha que seria o caminho para a gente viabilizar isso e maximizar, né, também através do Synthesis? A perguntinha é de $1 milhão, né? Exato. Apertei sem abraçar, né? Eu tive uma conversa com o Beto Vicentini, né, e o Alexandre Dalago, que estão desenvolvendo uma plataforma, até meio que um sistema de gerenciamento aí para dados de biodiversidade. Eu acho que o grande problema hoje, que para dados ecológicos a gente não tem um consenso sobre um padrão que a gente deveria usar, como existe hoje para dados de ocorrência de espécies, que é o Darwin Core. A gente precisaria de acho que quem deu essa ideia foi o próprio Beto, ele falou, a gente precisava de um Gentry Core, um dado, assim, padrões que as pessoas em geral, vou coletar essa informação, peraí, deixa eu olhar lá o padrão, o que eu preciso coletar? Que informações são importantes para esse tipo de informação? O Darwin Core está tentando se adaptar para tentar abrigar dados de abundância de espécies também, mas dados ecológicos têm muitos mais informações, né, de metadados associados, que eu acredito que a gente precisaria ter um standard, como é o Darwin Core para dados de coleções e de ocorrência,
mas para dados ecológicos. Existem já, mas eu acho que a comunidade não abraçou isso ao ponto da gente conseguir realmente chegar num momento onde esse compartilhamento, essa troca de dados facilitassem a síntese, né? Então, meu primeiro ano como pós-doutorando do projeto Síntese foi realmente tentando fazer com os dados das diferentes redes simplesmente conversassem. E foi um ano de trabalho embora. Se a gente conseguisse fazer com que esse trabalho virasse em algo mais padrão de uso, ou que pelo menos as redes tivessem um formato de exportação desse padrão, mesmo mantendo os seus formatos do dia a dia, eu acho que a gente conseguiria ajudar muito a avançar a ciência de síntese em larga escala para a floresta. Mas acho que a gente ainda não está lá. Obrigado, Renato. A gente tem um caminho pela frente, né, para alcançar isso. Mais alguma pergunta? Então, agora a gente pode convidar novamente os palestrantes para retornar aqui na frente. A gente vê se tem pergunta da pessoal que está remoto, ou se alguém quiser aproveitar novamente a oportunidade. Então, eu gostaria de chamar a professora Ima, o Danilo, o Renato vai estar online, a Joyce. Para finalizar. Foi? Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, podemos aproveitar a oportunidade. Cássio, chegou alguma do pessoal que está remoto? Se não, o Fabrício vai fazer uma pergunta. Uma pergunta mais para o Danilo, que eu fiquei encafifado, sou eu aqui. Eu fiquei encafifado com o índice de pobreza multidimensional, né? Esse é o nome. E, enfim, eu estava pensando se talvez não seria melhor sair do multidimensional e ir para o unidimensional e explorar alguns aspectos, né, do que é pobreza. Porque a pobreza é uma coisa teórica e dependendo do ângulo e da lente, né, a gente não vai ter conversa, né? Se a gente olhar com a cara da... E você sabe disso, acho que eu estou chovendo no molhado, mas onde eu estou querendo chegar existem estudos que mostram que tem mais assassinato nas áreas com mais desmatamento, tem mais insegurança de regularização fundiária, tem mais desmatamento. Enfim, tem uma série de outros indicadores que podem indicar a pobreza por uma outra lente. Eu não sei se talvez, eu acho que essa pode ser uma alternativa. O que você acha disso? Respondo? Não, pois é, a ideia é exatamente, quando a gente sai do unidimensional, qual é o problema? É que parece, o pior dos mundos era o que você tinha antes, né? O que acaba ainda sendo muito hegemônico, é você tratar a pobreza como um indicador de renda. A maior parte das políticas públicas olham renda só. Linha de pobreza para lá, linha de pobreza para cá e tal. É muito pouca gente que trabalha o multidimensional. Então, a ideia nossa era pelo menos ampliar para ver o que acontecia. Para botar os bancos de dados multidimensional para fazer correlação com os outros bancos para ver se eles dizem alguma coisa. E é isso que a gente está experimentando. Mas qual é a vantagem dele? É que você tem como separar o método do índice, dá para você separar nas dimensões. Então, se você quiser fazer um recorte só de educação, né, você tem saúde, então, por isso que também, como o projeto tinha muito a ver com saúde, a gente tem uma dimensão só de saúde. Né? Então, dá para ver a relação entre, por exemplo, biodiversidade e saúde. Né? Só que o problema, mais uma vez, são os bancos de dados, né? Porque você está trabalhando com índices sintéticos, então bancos grandes, então às vezes você não consegue captar para o mesmo período para poder comparar, então tem essas limitações. Mas o esforço é um pouco avançado, ver até onde a gente consegue chegar, né? Mas isso está dentro do radar, né? Trabalhar outras... A gente fez a escolha inicial com o IPM para a gente ver o que dá, né? O que está dando. Muito obrigado. Danilo, mais uma pergunta aqui. Então, na verdade, é uma pergunta para mim também ao mesmo tempo, né? Mas eu queria ouvir vocês um pouquinho. Nessa ideia de articular a pesquisa de longa duração, que passa um tempão lá, coleta dados, um investimento enorme de ir para campo, e a síntese que acontece no momento posterior, né?
a gente estava conversando ali no almoço, eu com a Érica, eu tenho visto assim, tentado pensar mais a respeito, tem um pulo do gato enorme que é a estruturação dessas bases de dados, né? E que fica no meio do caminho, nem a pesquisa talvez de longa duração dá conta de maneira suficiente, a síntese já parte do pressuposto que a base está disponível, quando muitas vezes não está, né? Então, eu queria provocar e ouvir de vocês talvez um pouquinho, talvez não nesse momento, mas num documento que vocês elaborem, alguma coisa assim, como é que vocês entendem que seria, no mundo ideal, vamos lá, haveria financiamento para estruturar a base de dados e as instituições garantiriam a sua manutenção longeva e o seu aperfeiçoamento, enfim, tudo isso. A gente sabe que não é esse mundo que a gente vive, né? Então, as bases de dados, a gente fica vendo esforços sensacionais e, meu Deus, o que vai acontecer com isso daqui a 5 anos? Como é que isso vai, institucionalmente, se vai dar conta dessas bases de dados que são cruciais para o avanço, para a síntese, né, de conhecimento. Então, eu queria ouvir de vocês um pouco, assim, como, na experiência de vocês de pesquisa, de conhecer os dois lados também, qual seria uma solução boa para a paternidade, maternidade, o cuidado, a manutenção, o desenvolvimento tecnológico dessas estruturas que são tão fundamentais nesse diálogo, né? E que beneficiam, na verdade, uma vez que elas estão disponíveis, elas beneficiam a pesquisa, tem um potencial de beneficiar em diversos grupos e linhas, enfim. Obrigado. Quem gostaria de começar? Eu acho que o esforço é muito grande, né? Para fazer essas bases de dados, para fazer as sínteses, e assim, a gente tem que reconhecer que tem limitação. E uma grande limitação é a heterogeneidade dos dados. Então, a gente tem dado de tudo quanto é jeito, com perguntas completamente diferentes. A gente tem limitação, por exemplo, de identificação das espécies. No caso de vegetação, isso é uma questão chave. Então, não adianta a gente estar falando de análises ultra sofisticadas se a gente não consegue nem fazer a identificação correta. E isso é um problema real, né? Você vê trabalhos, eu me lembro de um trabalho de síntese recente, assim, que está lá na frente, com análises sofisticadas, e a Flávia estava lá, não, mas e a identificação, como é que padronizou essas identificações? Então, se é difícil padronizar outras coisas, imagine o nome das espécies que cada um está usando de uma forma. Então, assim, eu acho que não adianta a gente, tipo, pegar como se a gente estivesse num Boeing, assim, já está lá no avião, se a gente está com essas questões muito básicas ainda não resolvidas. Então, pode acabar também com um monte de síntese de má qualidade, né? Então, se você tem dados que não são padronizados, provenientes de projetos com perguntas diferentes, com grupos diferentes, escalas diferentes, com muita coisa diferente, que de repente fica muito complicado fazer essa ligação, fica meio Frankenstein, assim. Então, isso não é fácil. Então, eu acho que fazer essa integração entre os programas ecológicos de longa duração e o centro de síntese, desde o início, para a coleta, já harmonizar. Como é que a gente pode harmonizar para que esses diferentes programas coletem dados que sejam relacionados, que possam ser relacionados desde o início? Então, eu acho que isso vai dar um salto muito maior do que ficar fazendo aquele esforço para, sabe, encaixar um círculo num quadrado e o negócio não funciona. Então, eu acho que essa ligação desde o início da produção do dado, eu acho que vai dar um novo salto. É algo assim que faria uma diferença incrível. Eu vou partir mais de que tudo está equacionado nesse nível e o que fazer com os bancos de dados bons para síntese. E aí eu acho que nós poderíamos aproveitar uma oportunidade, por exemplo, do LNCC, que é o Laboratório Nacional de Computação Científica. Poucos projetos, poucos programas do próprio MCT, do CNPq, utiliza isso. Eu acho que eles têm uma base muito importante. Aqui a gente viu, né, um pouco isso. O LNCC, o pessoal do Genoma faz isso, a base do Genoma é no LNCC. Acho que não sei se o Bill lembra,
ou a Flávia, no início do PPBio, tinha uma ideia também de que o LNCC pudesse ter essa base, no Geoma também, mas depois o Geoma sumiu, nem existe mais. Mas eu acho que a gente precisa ter governança sobre esses dados, o que a gente não tem hoje. E a governança inclui isso que a Joyce falou também, do acompanhamento, do monitoramento, da atualização, do dado, né, que eu já tô achando que é o bom, o dado que a gente vai usar para síntese. Então, essa questão da governança eu acho mais complicado de resolver. Talvez uma forma de ajudar seria, antes de soltar um novo edital, o Simbiose poderia soltar um só para ajustes ou de governança de bancos de dados, de construção de bases, de organização de bases, eu acho que talvez isso pudesse ajudar muito, e montar uma estrutura junto com organizações como o LNCC, ou a RNP também, né? O IBICT, só dentro do Ministério da Ciência e Tecnologia tem 3 instituições que poderiam ajudar com essa organização, né? Para que, de fato, a gente tenha governança sobre os dados. Hoje nós não temos a governança sobre esses grandes bancos de dados sobre a Amazônia, né? De biodiversidade da Amazônia. O Renato pediu para complementar também. Eu concordo com o que a Ima falou agora, e eu acho que, na minha cabeça, eu também fico pensando em como eu vou garantir o futuro da base do TREC para disponibilizar isso para a comunidade. E eu acho que a chave é um pouco isso, não resolve os problemas de ponta que a Joyce comentou, mas é a institucionalização dessas bases de dados. Tem os seus problemas, mas a longo prazo, essas bases não podem ficar associadas a um projeto específico, ela tem que ficar associada a alguém que possa assumir essa responsabilidade, essa gestão também, essa manutenção, porque tem todo um custo de manutenção. O pessoal da Taoca, preparem-se, porque vai ter muito pedido de dado, é gente escrevendo, eu quero isso para minha tese, eu quero isso, você gasta muito tempo respondendo pedido de dado. Então, acho que não resolve, mas é essa institucionalização dessas bases de dados para dar o suporte para que isso não fique nem associado a um projeto único e nem nas costas de um pesquisador, porque isso acaba com a carreira, pode acabar junto com a carreira do próprio pesquisador. Então, acho que concordo 100% com o que foi dito aí. Obrigado, Renato. Daniel, quer complementar? Na verdade, eu acho que responderam, né, a parte principal. O que eu ia dizer só, no nosso caso do projeto, uma coisa que me veio à cabeça, é que uma das estratégias que seriam talvez chaves para a gente, quando a gente incorpora os bancos de análise econômica com os outros, é esse problema que eu falei ali, que os dados que a gente trabalha para construir as trajetórias, eles são baseados no censo, em 10 anos. Então, isso dificulta muito transformar isso num... Então, qual é o ponto-chave nosso? É conseguir, isso estamos fazendo um avanço muito importante com o grupo do INPE, de fazer a decodificação das análises do censo para análise de dados satélite. Então, então isso está avançando muito bem, com pesquisas específicas, mas que estão servindo para calibrar esse ajuste. Então, a expectativa é que com isso bem ajeitado, a gente vai poder reproduzir a análise que foi feita com o censo, só que aí pegando os dados ano a ano. Isso seria um grande salto, porque aí você conseguiria fazer essa conexão. No caso do nosso projeto, eu acho que esse é um dos pontos bem importantes. Muito obrigado, Danilo. Pedir desculpa, pessoal, as perguntas, várias pessoas levantaram a mão. No último bloco, a gente esperamos ter mais tempo. Agora a gente vai dar uma pequena pausa de 10 minutos e depois a gente retorna. Muitíssimo obrigado, Joyce, Ima, Danilo e Renato, pelas excelentes palestras. Gente, retornamos às 4h30, viu?